Na lição desta semana e na da próxima semana, nós vamos estudar os ensinamentos de Jesus. Jesus ensinando aos discípulos. É um privilégio, irmãos, nós temos na Bíblia anotações do evangelista Marcos relativas aos ensinamentos de Jesus. É como se Jesus estivesse ensinando para nós também hoje. Portanto, é com muita alegria que nós devemos ver, aprender, estudar esses ensinamentos do Mestre Jesus. O Senhor Jesus nos ensinando como devemos viver como cristãos. O que é que Jesus estava ensinando, então, para os discípulos? No texto dessa semana, nós vamos ver que ele estava ensinando que ele era o Messias da profecia. Ainda que os discípulos não entendessem inicialmente que o Senhor Jesus era o Messias, porque era diferente do Messias que eles esperavam um libertador nacional, mas Jesus estava ensinando que ele era o Messias. Mais ainda, que por ser o Messias, o plano da salvação implicaria na morte dele. O Senhor Jesus deveria ser morto. Ele ensinou isso de maneira recorrente aos discípulos. Mais ainda, ele deu instruções para o discipulado, a obra missionária, tomar a cruz. Veja o nosso verso para meditar, o nosso verso para memorizar. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso está em Marcos 8:34. Veja, seguir a Jesus significa tomar a cruz. O Senhor Jesus nunca disse que segui-lo seria uma coisa fácil, uma coisa somente de alegrias, uma coisa somente de boas atitudes, de boas ações. Não, mas que aconteceriam problemas como a cruz. E ele disse: quem quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Mais ainda, o Senhor Jesus ensinou aos discípulos agora de uma maneira poderosa a sua glória, através da transfiguração, que nós vamos estudar a transfiguração do Senhor Jesus para alguns discípulos. Vimos também Jesus ensinando sobre a importância da humildade, receber como uma criança. Há ainda o conceito de hierarquia cristã. Marcos 9:35. Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Isso era exatamente ao contrário do que se propunha. Os poderosos deviam ser mais poderosos, os que tinham poder, exercer esse poder. Mas o Senhor Jesus disse assim: se você quer ser o primeiro, se você quiser ser o primeiro diante de Deus, você deve servir aos outros. Vimos também o Senhor Jesus ensinando sobre a determinação que devemos ter contra a nossa tendência pecaminosa. O Senhor Jesus propôs figurativamente atitudes radicais, mutilações, amputações do pé, da mão, do olho. O Senhor Jesus ainda ensinou sobre a importância do sal e de ter paz com os outros. Marcos 9:50. Bom é o sal, mas se o sal vier a se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Ser sal, irmãos. O que é ser sal nessa sociedade? É temperar a sociedade. Nesse mundo de pecado, irmãos, os cristãos devem ser o tempero desse mundo. Eles devem se sobressair. O tempero é alguma coisa que se sobressai no alimento. E agora, então, o Senhor Jesus diz assim: vocês devem ser o sal, mas um sal que sirva para servir, porque se não servir, ele vai ser lançado fora. Vou ler um pequeno parágrafo da nossa lição. O discipulado inclui a percepção espiritual sobre quem é Jesus e para onde ele estava indo. Assim como seus ensinamentos desafiaram os 12 apóstolos há 2000 anos, continuam a confrontar os discípulos de hoje, com profundo custo e o benefício de seguir a Jesus. Os ensinamentos de Jesus, irmãos, dados aos apóstolos, como disse o texto, há 2000 anos, servem para nós hoje, servem para a nossa edificação espiritual hoje, servem para nos dar ânimo hoje, servem para caracterizar a nossa missão hoje. Veja o texto de Romanos 15, verso 4, o apóstolo Paulo. Porque tudo que está escrito nas Escrituras foi escrito para nos ensinar,
a fim de que tenhamos esperança por meio da paciência e da coragem que as Escrituras nos dão. Por que que isso está na Bíblia, irmãos? Por que que o Espírito Santo inspirou Marcos a colocar na Bíblia esses textos? Por que que o Espírito Santo preservou esse texto no cânon bíblico e preservou esse texto bíblico até nós, hoje, 2000 anos após, para o nosso ensino, para que a gente tenha esperança? E é nesse sentido, irmãos, que nós vamos estudar essa bela semana, essa bela lição nesta semana. Aprender com Jesus, aprender com o Mestre Jesus, mas um Mestre que tem um carinho, um amor especial por cada um de nós. Vamos orar. Somos gratos, Senhor, por mais esse estudo que vamos ter nessa semana, quando vamos aprender ensinos importantes do Senhor Jesus para a condução da nossa vida. Nos abençoa, portanto, para que possamos aprender, que possamos estudar com carinho, com alegria, esses ensinos de Jesus e aprender atitudes para a nossa vida, aprender como devemos nos relacionar com Deus, como devemos nos relacionar com o próximo, e dessa forma viver de acordo com a tua vontade. Nos ajuda nesse estudo, é o que eu peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero desejar um bom estudo, um estudo para todos. Estudem com afinco, despendam tempo. Eu sei, irmãos, às vezes é difícil despender um tempo para pegar a lição da escola sabatina, a Bíblia, abri-la. Eu produzo esses estudos, irmãos, com muito carinho. Eu quero que os irmãos aproveitem. Se você não tiver tempo de abrir a Bíblia, tiver difícil, escute este estudo, veja. Você pode recapitular a cada dia a lição da escola sabatina. Mas o ideal é que você abra a sua Bíblia, abra a sua lição, faça as anotações, escreva, use um marca-texto, porque assim você vai aprender melhor o ensinamento bíblico conforme o que está proposto na lição da escola sabatina. Então, eu quero desejar um bom estudo para todos vocês.